Entender como a banca Sebrasp cobra a economia, olha, isso é o que realmente faz a diferença entre ser aprovado ou não. A gente vai aqui decifrar esses padrões, a lógica por trás das questões, para garantir aquela vantagem estratégica na hora da prova. Para se dar bem com a Sebrasp, não basta só decorar o conteúdo, né? É fundamental entender os padrões, as pegadinhas clássicas e, claro, os temas que mais caem. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, mapear o jeito de pensar da banca. Vamos começar com um tópico que, nossa, sempre aparece: o papel do governo na economia. A banca costuma dividir essa atuação em 3 funções principais. E olha, entender a diferença sutil entre elas é o que evita cair em pegadinha. Primeiro, a função distributiva. O objetivo aqui é bem direto: dar uma ajustada na distribuição de renda na sociedade. Na prática, o governo usa tributos progressivos, ou seja, cobra mais de quem ganha mais e transfere esses recursos para quem precisa mais, por meio de programas sociais. Simples assim. Depois vem a função alocativa. Ela entra em campo quando o mercado sozinho não dá conta de alocar os recursos do jeito mais eficiente. O foco aqui é corrigir as famosas falhas de mercado e garantir bens públicos que todo mundo usa, tipo segurança, iluminação, coisas que uma empresa privada não teria muito incentivo para oferecer, sabe? E por último, mas não menos importante, a função estabilizadora. Aqui, o governo age como um maestro da economia, tentando suavizar os altos e baixos dos ciclos econômicos. A meta é segurar a inflação quando a economia está muito aquecida e, claro, estimular o emprego nas épocas de vacas magras. Agora olha só esse resumo estratégico. Presta bem atenção nos objetivos e nas ferramentas de cada função. A Sebrasp adora criar questões que misturam esses conceitos. Eles podem, por exemplo, perguntar se política monetária tem a ver com a função distributiva. E aí já sabe, né? Errado. Dominar essa tabela é um passo gigante. Então, atenção máxima aqui, porque é onde muita gente escorrega. Impostos sobre consumo, como o ICMS, são regressivos. Ué, mas por quê? Porque eles pesam muito mais, proporcionalmente, no bolso de quem tem menos renda. A Sebrasp ama inverter isso, é uma pegadinha clássica. Beleza, agora vamos sair um pouco da esfera do governo e mergulhar na lógica das empresas. O foco agora é a regra de ouro, aquela que vale para qualquer mercado: a maximização do lucro. Essa regra é universal para maximizar os lucros: receita marginal igual a custo marginal. Mas o que isso quer dizer na prática? Que a empresa deve produzir até aquele ponto exato em que a grana que entra com a venda de mais uma unidade, a tal da receita marginal, se iguala ao custo de produzir essa unidade extra. É o ponto de equilíbrio perfeito para ganhar o máximo possível. E um mais importante para a prova: essa regra é universal. Ela vale para todas as estruturas de mercado, não importa se é concorrência perfeita, monopólio, o que for. A lógica para maximizar o lucro não muda, é sempre a mesma. Mas tem uma diferença sutil que a banca adora explorar. É a relação entre o preço e a receita marginal. Na concorrência perfeita, eles são iguais. Já na imperfeita, tipo no monopólio, a empresa precisa baixar o preço para vender mais. Então o preço vai ser sempre maior que a receita marginal. Fica de olho nesse detalhe. Agora vamos subir o nível, para macroeconomia. E aqui a gente vai falar de uma das pegadinhas mais comuns da Sebrasp, que tem a ver com gastos do governo nas diferentes fases do ciclo econômico. A ideia central da política anticíclica é bem simples: agir na contramão. Se a economia está bombando, superaquecida, o governo precisa dar uma esfriada, ou seja, reduzir gastos ou aumentar impostos. O erro clássico do candidato é pensar que, em tempo de crescimento, o governo tem que gastar mais. Não, é exatamente o contrário. E isso nos leva à famosa curva de Phillips. Ela mostra aquele dilema clássico da política econômica. Quando o desemprego está baixo, tem mais gente com dinheiro no bolso. Essa galera vai consumir mais, o que aumenta a demanda e, puf, pressiona os preços para cima, gerando inflação. É o famoso trade-off, a escolha de Sofia entre inflação e desemprego. Para fechar, vamos dar uma olhada em alguns períodos bem específicos da nossa história econômica. E pode apostar, eles são um prato cheio de pegadinhas de prova. A história econômica recente do Brasil é basicamente uma saga de planos tentando controlar a inflação e gerar crescimento. Entender a cronologia desses grandes marcos, desde o milagre até os planos de estabilização, é chave para não se confundir nas questões da Sebrasp. Cada um tem uma lógica e consequências bem particulares. Um ponto que a Sebrasp adora cobrar sobre o milagre é: de onde veio o dinheiro? A resposta: dependência pesada de empréstimos externos, os eurodólares.
A questão de prova geralmente foca nisso. A síntese é: crescimento a jato, sim, mas à custa de uma dívida externa gigantesca. O Plano Collor. Famoso pela medida mais drástica de todas, né? O confisco da poupança. O que a banca costuma cobrar aqui é o porquê dele ter falhado. E a lógica é a seguinte: o plano enxugou o dinheiro na hora, mas não resolveu as causas reais, as causas estruturais da inflação. Resumindo tudo, a vantagem estratégica está bem aqui. Primeiro, dominar as 3 funções do governo. Segundo, lembrar que a regra do lucro é universal. Terceiro, pensar de forma anticíclica, fazer o oposto da economia. E quarto, focar nos detalhes dos planos históricos. São esses pontos que separam quem acerta de quem cai na pegadinha. Mais de que só decorar, o caminho da aprovação passa por pensar estrategicamente. A chave não é só saber a matéria, mas sim entender como a banca pensa. Qual desses conceitos vai ser o ponto decisivo na próxima prova, hein? Fica a reflexão.